Olá, tudo bem? Meu nome é Sara, tenho 27 anos, sou mãe do Davi, de 4 aninhos, e mãe da Maria Luísa, de 9. Hoje eu vou gravar um vídeo explicando um pouquinho mais sobre a doença que o Davi teve, né, o tumor cerebral. Tudo começou em 2023, para ser mais precisa, mais ou menos em novembro de 2023. O Davi começou com alguns vômitos no período do dia, assim, às vezes não tinha um horário específico, mas ele vomitava assim do nada e o tempo foi passando e no mesmo período que o Davi começou com os sintomas do tumor, o meu sogro também teve um tumor no intestino. Então, devido a toda a situação que a gente já estava passando na família, a gente não se atentou tanto ao sintoma do Davi. Então a gente achava que, assim, ele tinha mamado demais, foi brincar e acabou que vomitou. Aí, em dezembro, meu sogro veio a falecer. E em janeiro, a gente teve o laudo do autismo do Davi, comprovado pelo neurologista. Coisa que a gente já meio que desconfiava que ele tinha, né? Aí, em janeiro, ele começou a tomar risperidona. E em janeiro, ele começou com os vômitos um pouquinho mais frequentes, né, durante a semana. E às vezes aumentava de uma vez para duas vezes assim, né? Porém, a gente, até o mês de fevereiro, a gente acreditava que pudesse ser por conta da risperidona que ele estava tomando. E aí a gente acreditava que talvez a risperidona estivesse causando aqueles vômitos nele, né? E aí a gente pegou e levou ele na pediatra. A pediatra falou que poderia ser sim por conta da risperidona, então ela suspendeu a risperidona 2 vezes ao dia, que ele tomava de 12 em 12, e pediu para que desse para ele só quando ele fosse dormir, para ajudar na qualidade do sono dele. E aí, assim foi feito. Quando foi em abril, eu estava na casa da minha mãe, né, que ela mora na cidade vizinha. Eu morava em Atibaia, ela mora em Mariporã. E aí eu fui passar o final de semana na casa dela. E aí a gente estava indo pra igreja. E aí o Davi passou muito mal na porta da igreja. Teve um breve desmaio, assim, começou a vomitar muito e acabou meio que desmaiando nos meus braços. Aí naquele momento eu e minha mãe colocou ele dentro do carro e fomos até o pronto-socorro mais próximo. Chegando no pronto-socorro, o médico falou que poderia ser por conta de uma dengue, que estava no surto de dengue, né, em 2024. E aí ele pegou e falou que poderia ser por conta de uma dengue, nem examinou o Davi nem nada. E aí ele passou medicamento para poder tratar a dengue. E aí tá, isso foi num sábado. Aí no domingo a gente notou que ele começou meio que cambalear e começou meio que trombar muito nas coisas, né? E aí ele tava usando uma botinha, uma galocha nova, né? Que ele tinha usado pouquíssimas vezes, ou 1 ou 2 vezes no máximo, assim. E aí ele tava usando essa galocha, a gente acreditou que talvez esse desequilíbrio todo pudesse ser por conta da galocha, né? E aí ele pegou, né, foi tomando a medicação que o médico tinha passado por conta da dengue. Quando foi na terça-feira, nada dele melhorar, ele continuou com os vômitos. E aí eu trabalhava em Atibaia ainda, aí eu levei ele pra Atibaia e falei pro meu esposo, eu vou trabalhar e na volta eu passo na UPA. E aí a gente pega e vê o que tá acontecendo. A gente foi, levou ele até a UPA. E aí o médico de lá da UPA examinou ele e falou que poderia ser intolerância à lactose. E esse talvez seria o motivo dos vômitos dele, né? Pediu para trocar por leite zero, lactose, né? E a gente fazer um teste. E aí liberou para ir embora para casa. Aí, isso numa terça-feira. Na quarta-feira, o Davi... E naquela semana, desde sábado, ele não dormia mais, assim, tipo, uma noite inteira. Ele acordava gritando, gemia muito de dor. E aí, assim foi. Quando foi na quarta-feira, a minha mãe falou assim, amanhã eu vou estar de folga. E aí a gente leva ele no pronto-socorro de Mariporã, no Hospital Pediátrico de Mariporã. E lá a gente vê o que a gente consegue fazer.
Aí levei ele, tive o grande prazer de conhecer o Dr. Joaquim, do SUS mesmo, é um médico do SUS, mas excelente. E aí, chegando lá, o Davi já não estava mais andando. A gente tentava colocar o Davi em pé e ele meio que amolecia e queria só colo. E na quinta-feira, o Davi já acordou com o pescoço arqueado para trás. E aí eu peguei, a gente achou muito estranho. E eu falei pro médico, falei assim, ele não está mais andando, ele tá arqueando a cabecinha para trás. Eu não sei o que tá acontecendo, né? Mas eu sei que não tá normal, tem alguma coisa de errado. E aí ali o doutor começou a examinar ele, né? E aí o doutor falou assim, eu vou pedir um exame de sangue e de urina para começar. E como ele também não estava comendo, não estava se alimentando, tudo que ele comia ele vomitava, o doutor falou assim, eu vou colocar ele no soro e vou passar exame de sangue e de urina pra gente começar. E aí vocês vão ficar de observação. E assim foi feito, colocou ele de observação, fez o exame de sangue e de urina, ele demorou um tempinho para poder fazer. Então só conseguiu coletar o exame de urina dele depois das 2, mais ou menos, da tarde. Isso no dia 18 de abril. Aí o exame de sangue deu super alterado. E o exame de urina também deu super alterado. Quando ele conseguiu fazer, já era em torno de 2 horas da tarde, então só ficou pronto às 6 e pouquinho. E aí o doutor falou assim, olha mãe, tá muito alterado. Eu não vejo foco de infecção, então eu vou pedir um exame mais profundo. E aí ele falou assim, eu vou pedir uma tomografia do tórax e da cabeça. E aí a gente foi para outro hospital aqui da cidade e a gente fez a tomografia da cabeça e do tórax, né? E nisso era troca de plantão. Então só ia ter ambulância depois das 7 da noite para poder transportar a gente para outro hospital. Então a gente teve que esperar até às 8 da noite. Aí às 8 a gente foi transferido, fez a tomografia do tórax e da cabeça. Quando foi 9 horas, a gente já tinha retornado pro hospital pediátrico. Quando foi às 9 da noite, chegando lá no hospital, assim, pouca coisa, sei lá, uns 15, 20 minutos, já mandaram o resultado da tomografia. E aí o doutor veio conversar comigo e nisso o Davi não parava de chorar. E ele ficava, e sempre gemendo de dor. Aí quando foi 9 horas da noite, o doutor veio conversar comigo e falou, mãezinha, eu tenho uma notícia não tão boa pra te dar. E aí eu achando que pudesse ser uma dengue, algo assim, né, mais leve, né. E aí ele falou, ele tá com um tumor no cérebro, no tronco cerebral. O tumor já tem 5 centímetros, então já é um tumor um pouco mais avançado. Agora eu vou ter que colocar ele na fila do CROSS e a gente vai ter que aguardar uma vaga para um hospital que trate, né, do câncer. Naquele momento, eu não sabia nem o que esperar. O sentimento, assim, na verdade eu tava em estado de choque total. Não sabia nem o que esperar daquilo, né? E aí, falei, tá bom. E, tipo, só sentei, assim, tentando absorver aquilo que ele tinha me dito, né? Aí, meu esposo trabalha no período da noite, entre as 10 da noite no serviço. E aí, eu peguei e falei assim, eu não vou ligar pra ele agora, porque ele deve estar indo trabalhar. Falei, eu vou ligar pra minha mãe. Aí, liguei pra minha mãe, dei o resultado, né, do exame pra minha mãe, falei o que tava acontecendo. E aí, a minha mãe pegou e falou, não, eu vou ir pra aí. Aí minha mãe foi pro hospital, e aí o doutor falou assim, olha, vocês vão ter que passar a noite aqui, porque pode demorar horas ou até mesmo alguns dias para poder conseguir essa vaga no hospital que realmente vai ajudar ele, né? E aí eu falei, tudo bem. Aí fiquei internada com ele, né? E aí quando foi perto das 10 horas da noite, que eu sabia que meu esposo já tinha chegado no serviço, eu peguei e liguei pra ele. Falei, amor, saiu os resultados dos exames do Davi e falei pra ele o diagnóstico, que era um tumor cerebral. Aí meu esposo não conseguiu trabalhar, né? Veio até o hospital de Mariporã ficar comigo com o neném. E aí, ali começou a nossa aflição, porque a gente passou a noite com o Davi no hospital. Quando foi no dia 19, no dia seguinte, na sexta-feira, ele começou a convulsionar, era 4h50 da tarde, ele teve a primeira convulsão. E nisso, o dia inteiro, ele gemia de dor.
E ali, a única coisa que tinha, assim, que eles davam era dipirona, porque o médico falava que não tinha recursos para poder cuidar dele ali, né? E aí ele teve a primeira convulsão, era 4h50 da tarde, e eu fui conversar com o médico, né, depois dele ter conseguido estabilizar, e eu fui conversar com ele, para poder saber o que esperar dali pra frente, né? E aí ele me falou, olha mãe, é um caso muito grave, é muito delicado, ele precisa urgente de um hospital que saiba lidar com o caso dele. Agora realmente é só esperar, porque ele já foi negado por 4 hospitais. Mas assim, eu não estou triste assim, porque se eles negou é porque eles não saberiam lidar com o caso dele. Aí eu conversando com ele, muito triste, né? E minha mãe e minha tia do lado de fora do hospital, tentando com o prefeito, com qualquer pessoa que pudesse ajudar a gente a conseguir essa vaga com mais facilidade, né? A gente esperando só realmente Deus, né? Tomar providência, porque era só Deus mesmo naquele momento. E aí ele estabilizou tudo e eu conversando com o médico, e aí ele veio me mostrar no computador. Ele, olha, mãezinha, eu já fiz o relatório, eu tô tentando essa vaga, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele puxou a abinha, começou a atualizar o sistema. E nisso apareceu a vaga. Ele foi aceito no Itaci, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, né, lá em São Paulo, em Pinheiros. Ele falou assim, deu certo. Ele foi aceito no Itaci, um hospital muito bom, referência, maravilhoso. Aí lá tava que ele poderia dar entrada no hospital às 8 da noite. E assim foi feito, a gente foi transferido para lá no dia 19. Chegamos lá em torno de umas 9 e pouquinho da noite, 9 horas da noite, 9 e pouquinho. Chegando lá, ele já teve que ser entubado e sedado, porque ele chegou, ele tava com a saturação super baixa, os batimentos super baixos, ele tava com a pressão muito alta, ele tava com a pressão a 16. E aí a médica de lá do Itaci pegou e falou, mãe, eu vou ter que levar ele no outro hospital, que é no HC, para poder fazer uma nova tomografia, porque a tomografia que a gente tem dele, que veio de lá da sua cidade, não está tão boa. Então a gente vai precisar fazer uma nova tomografia. E aí a gente foi com ele até o outro hospital, fez essa tomografia, só que no momento que tirou ele da máquina e estava esperando, né, o resultado ficar pronto, eles viram que o olho dele estava dilatando, a pupila dele estava dilatando. Então eles começaram a ficar bem preocupados. E eles precisariam de uma médica neuro, né, para poder dar uma avaliada nele. E ali naquele momento não tinha nenhuma neuro. E aí eles perguntando, né, tentando ter alguma informação, se teria uma neuro, não sei o quê. Deus, eu acredito que foi Deus. Deus colocou uma neuro naquele hospital, naquele momento. Ela tinha ido avaliar um outro paciente, criança também, que estava internado lá. E aí eles pediram para ela dar uma olhadinha no Davi. Quando ela chegou lá, ela foi avaliar o Davi, viu que o olho dele estava dilatando a pupila e viu como que estava o tumor, né? O tumor estava bem no tronco cerebral, então ela já veio conversar comigo, ela, mãezinha, ele vai precisar fazer agora uma derivação, uma DVP de urgência. Se ele não fizer hoje, ele corre o risco de continuar convulsionando, né? E pode vir até a óbito. E ela falou assim, ele corre um grande risco, mas ele corre um risco também se ele não fizer. E aí eu peguei e falei, não, tudo bem, vamos fazer. Aí levamos pro centro cirúrgico, né? E ali foi feita a primeira cirurgia dele, né? Do dia 19 pro dia 20 de abril de 2024. E aí ele colocou uma DVP na cabeça, que serve nada mais pra tirar todo o líquido, né, que a cabeça vai acumulando, né? Então ele tem hidrocefalia hoje em dia por conta disso também. O tumor já estava muito avançado. E aí dali em diante, depois dessa DVP, ele ficou um bom tempo entubado, sedado,
Ele recebia morfina e medicamento para dor o tempo inteiro na bomba. Aí no dia 2 de maio de 2024, ele fez a cirurgia da ressecção parcial do tumor. Teve alguns pontinhos que não dariam para tirar do tumor, porque estava numa área muito complicada. Então ele fez a derivação, né, parcial, a ressecação parcial. No dia 10, ele precisou fazer a traqueostomia, porque já ia fazer um mês já que ele, né, ele estava entubado, já estava muito, muito debilitado, né? Então eles achou que talvez seria melhor para ele fazer a traqueostomia. Então no dia 10/5 foi feita a traqueostomia. Então ele tirou a intubação, né, e passou a respirar com a ajuda de um aparelho mecânico pela tráqueo. E a GTM, né, que é a GTT, a alimentação gástrica que ele tem, ele fez no dia 13/6. E aí ele fez também 33 sessões de rádio. Foi inúmero susto durante esse período todo, mas graças a Deus, dia 14 de agosto, ele teve alta médica. Foram quase 4 meses internados. Eu ficava com ele durante a semana e meu esposo ia final de semana assim ou não, ou às vezes todo final de semana ele ia ficar, até mesmo para eu vir descansar, porque é um lugar muito estressante, é um lugar muito pesado, muito carregado. Então, assim, a gente passou um momento muito difícil com o Davi lá. Mas graças a Deus, hoje ele tá bem, né, com as limitações dele. Hoje em dia o Davi, ele tem um diagnóstico de tetraplegia. Ele não anda mais, né, pelo menos não por enquanto. Mas eu creio que Deus vai fazer um milagre, né, e ele vai voltar a brincar, vai voltar a andar. Ele faz alimentação por sonda também, via gástrica. E ele também usa a tráqueo, né? E um aparelhinho para suporte, né, de respiratório. Basicamente é isso. Basicamente, o primeiro sintomas que ele teve foi realmente o vômito. Então, assim, não tô dizendo que toda criança que vomitar é por conta disso, né? Mas, assim, vale a pena a gente ter um conhecimento, né? Saber como pode ser que comece, porque os quadros de câncer, seja leucemia, seja um câncer, seja um tumor, tem aumentado muito. Lógico que pode ser por conta de hoje em dia ter mais estudo e as pessoas saberem identificar mais, né? Mas eu acredito também que tem aumentado mesmo por conta de que vai ter que acontecer, né? A gente hoje em dia come muito mal, a gente se alimenta muito mal, as crianças comem muito mal. Eu acho que tudo isso vai acumulando ali e vai deixando a gente mais propício, né, a ter algum problema de saúde futuro ou precoce. Mas eu agradeço muito a Deus, porque se não fosse Deus e os médicos também, hoje o Davi não estaria mais aqui. Eu agradeço muito o Dr. Joaquim, porque o Dr. Joaquim foi essencial, assim, porque se não tivesse tido o Dr. Joaquim naquele dia, o Davi talvez teria morrido dentro de casa e a gente não iria nem saber o motivo. Então eu agradeço muito ele, porque ele é muito comprometido, ele realmente ama o que faz. E todos os médicos também do Itaci que acompanhou o Davi, todos os médicos ali são excelentes médicos, assim, e os residentes vão ser excelentes médicos também, porque ali eu vejo o quanto eles são apaixonados, né, pelo que eles estudou e pelo que eles fazem. Eu agradeço a toda a minha família que tem orado muito, agradeço a todo o pessoal da igreja, que eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Então eu agradeço porque o nosso pedido de oração pela vida do Davi foi para muito longe, chegou muito longe. E assim, é uma multidão, é muita gente orando em prol da vida do Davi. Então eu agradeço demais. Eu vou tentar postar mais, até porque a gente não conseguiu o benefício do governo.
só meu esposo trabalha. Então, eu quero sim gravar vídeo, eu quero sim tentar uma renda, né? Através do YouTube, através da internet, né? Porque a gente vê que tantas pessoas conseguem, né? Quem sabe não vai ser um up, assim, pra gente conseguir dar uma qualidade melhor pro Davi, né? Então, eu agradeço a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu tento responder vocês. E eu tento voltar o quanto antes, com rotinas do Davi, rotinas de casa, como que eu consigo dividir meu tempo entre o Davi, entre as coisas que eu tenho pra fazer dentro de casa. E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo, tchau!